Assim diz a palavra do Senhor. Depois Jacó lhe ordenou, dizendo: Você reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram compradas dos filhos de Et, quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos. Recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Vamos orar. Senhor, clamamos mais uma vez pela tua misericórdia. A tua palavra lida é sinal da tua graça e da tua misericórdia. Mas ainda mais te pedimos que o Senhor nos faça entender, que nós sejamos transformados pela tua palavra, que sejamos alimentados nela e façamos dela a nossa esperança. Que o Senhor nos ajude nesses momentos onde refletiremos na tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como é difícil ter esperança numa vida que está marcada para terminar. Como é difícil ter esperança, sendo que todos aqueles que andam debaixo do sol, que vivem nessa terra, têm os seus dias contados. Todos nós temos os nossos dias contados. Ninguém vai escapar disso. Não tem jeito. Todos nós temos um prazo de validade. Como é difícil alimentar esperança em uma vida marcada para terminar, marcada pelo sofrimento e pelo fim. Existe um filme chamado O Último Samurai. Acredito que a maioria já viu. Um filme estrelado por Tom Cruise. Uma fotografia maravilhosa, excelente. Ele conta a história de um soldado americano, Nathan, que vai combater os samurais no Japão. Ele acaba aprisionado, ele acaba sendo atraído por aquele estilo de vida, e ele acaba entrando numa batalha junto com os samurais, contra o próprio imperador japonês, porque ele queria manter a tradição, ele queria ser um conservador, ele não queria a modernização do Japão. Esse general que comandava essas forças chamava-se Katsumoto, no filme. Existe uma cena lá no final, quando Nathan, depois de combater ao lado de Katsumoto e ele morrer, está na frente do imperador japonês. O imperador japonês pergunta o seguinte para ele: você estava do lado dele? E diz: me conte como ele morreu. Era a curiosidade de saber como aquele samurai se comportou no momento da morte, no momento de maior sofrimento, no momento do fim da existência dele. Será que ele morreu como samurai? Será que ele chorou? Será que ele implorou pela sua vida? E o americano, Nathan, ele se recusa a contar como ele morreu. Ele diz: eu não vou contar como ele morreu, eu vou contar como ele viveu. E, em geral, essa é a nossa reação diante do fim, diante da morte. Nós não queremos lembrar a morte. A morte não deve ser lembrada. A morte precisa ser excluída. A morte é uma visitante indesejada. Ninguém convidou ela. Ela veio sem ninguém chamar. E às vezes a gente não vê nenhum valor na morte. E diante da morte apenas nos resta então a lembrança da vida, porque a morte não significa nada, absolutamente nada. É apenas o final da existência.
Entretanto, as passagens mais significativas das Escrituras não falam apenas de como os cristãos, ou de como os homens de Deus, os servos de Deus viveram, mas especialmente de como eles morreram. As passagens talvez mais importantes das Escrituras são carregadas de um relato de morte, não apenas da vida, mas da morte. E a Bíblia não faz isso apenas por curiosidade, apenas para saber como os cristãos, será que ele tinha fé mesmo no final? Será que ele implorou? A gente lembra, por exemplo, a cena de José jogado no poço pelos seus irmãos, clamando e clamando e clamando pela sua vida. Se José tivesse morrido ali, a gente diria, José morreu sem fé. Morreu implorando pela sua vida. Morreu sem confiar em Deus. Mas a Bíblia não faz os relatos da morte por mera especulação, apenas por curiosidade. E a pergunta que a gente tem que se fazer, quando a gente lê os relatos de morte nas Escrituras, não é, deixa eu ver se ele manteve a fé até o fim. Mas se perguntar, o que significa a morte de um cristão? O que um cristão demonstra quando morre? Veja, os cristãos não são chamados apenas para viver para Cristo, mas eles são chamados para morrer em Cristo. O que significa a morte de um cristão? O que significa quando morremos em Cristo? O que significa quando morremos diante de Deus? Porque não só a nossa vida ocorre diante de Deus, mas a nossa morte também ocorre diante de Deus. O que significa quando um cristão morre? O que significa quando um servo de Deus morre? É isso que nós vamos tentar observar no texto de hoje, em um relato de morte. Em um relato do final da era dos patriarcas. O tempo dos patriarcas se finda aqui. E a gente deve olhar para esse texto e perguntar, o que significa a morte para um cristão? O que significa um cristão morrendo diante de Deus? Para isso nós vamos dividir o nosso texto em 3 partes. Esse texto é um pouco menos desproporcional do que o texto da semana passada em sua divisão. No entanto, ele também é desproporcional. O primeiro ponto é a morte, capítulo 49, versículos 29 a 33. Essa é a primeira parte, a morte. A segunda parte, o lamento, é a maior parte do texto. Capítulo 50, versículos 1 a 11. 50, 1 a 11. E a terceira parte, sepultamento. Capítulo 50, versículos 12 a 14. Então, primeira parte, a morte, 49, 29 a 33. Segundo ponto, lamento, capítulo 50, versículos 1 a 11. Terceiro ponto, sepultamento, capítulo 50, versículos 12 a 14. Entremos agora na primeira parte, que é o texto que nós lemos antes da nossa oração. Acompanhe mais uma vez a leitura dos versículos 29 a 33. Depois Jacó lhe ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido a seu povo. Já vimos nos últimos textos que Jacó está fisicamente debilitado. Vimos nos textos anteriores que ele teve que fazer um grande esforço
para sentar na cama e falar com José. José já havia sido chamado porque já se sabia que Jacó estava em seus últimos momentos. Vimos também que não só o seu corpo, ele não conseguia provavelmente mais andar, mas ele já não enxergava bem. Vimos como isso nos traz uma ironia, quando esse mesmo Jacó enganou um pai que não enxergava bem, agora ele mesmo não enxerga bem e precisa ali se aproximar dos seus netos e perguntar para saber quem eles são. Ele estava fisicamente debilitado. Mas sabemos que Jacó nunca foi ter o seu ponto forte no seu físico. Ele nunca foi fisicamente prendado. O ponto forte dele nunca foi o seu aspecto físico, a sua força, mas a sua astúcia. Jacó sempre foi astuto, sempre teve a mente aguçada. E embora vejamos já no seu final, Jacó fisicamente debilitado, temos visto também nos últimos textos que a mente dele não acompanhou a debilitação do corpo. Porque se ele está fisicamente debilitado, a sua mente está lúcida. Jacó tem clareza. Ele lembra coisas que provavelmente outros muito mais novos sequer se lembram. Ele lembra detalhes do passado. Ele está na segurança e na certeza das coisas do futuro. Ele está no controle do futuro. E vimos isso. Ele estava lúcido quando abençoou seus filhos, no controle do futuro do seu povo, anunciando como um profeta aos seus filhos, dando a eles, como vimos no último texto, exatamente o que era devido, segundo aquilo que eles fizeram. Vimos a relação entre primogenitura e liderança. Vimos José sendo colocado como primogênito, mantendo a primogenitura. E vimos Judá se levantando como líder de Israel. Vimos Jacó, aparentemente, fazendo mais da sua jacosice, cruzando as mãos. A gente viu José desesperado. Não é possível. Meu pai, ele vai começar quando a gente conseguiu resolver. Ele quer começar a história toda de novo. E ele fica desesperado. Mas a gente também viu que isso não era mais uma jacosice. A gente viu que demorou, mas Jacó aprendeu. Levou um tempo. O corpo definhou. Mas ele aprendeu. Ele sabia que Deus faz as coisas como Ele quer. Que não adianta as regrinhas, não tem jeitinho, não dá para formatar os planos de Deus, mas Ele faz como Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. E certamente tudo que Ele faz é melhor do que qualquer coisa que a gente faz. E Jacó aprendeu isso. Jacó aprendeu que o que Deus faz é melhor do que qualquer coisa que ele pudesse pensar. Ele estava lúcido em relação ao futuro do seu povo. Vemos no texto de hoje que ele está lúcido com relação ao passado do seu povo. Imagine, irmãos, que nesse texto, Jacó está lembrando uma transação comercial que já tinham se passado 2 gerações. Se eu te perguntar provavelmente o que você tomou no café da manhã ontem, você provavelmente não vai lembrar. Você vai ter que levar algum tempo para pensar. Jacó está lembrando uma transação comercial que tinha ocorrido 2 gerações atrás. 2 gerações atrás, muito tempo havia se passado. Muito tempo aquele campo já era do povo. Ele não presenciou isso, mas ele está lembrando pela tradição, por aquilo que ele ouviu. Ele tem clareza com relação ao passado. E olha só o que ele diz. Quem está nesse campo? Sepultaram Abraão e Sara. Sepultaram Isaque e Rebeca. E ele diz, ali eu sepultei Lia. É interessante como ele fala de Lia.
e não de Raquel. A gente viu também nos textos anteriores que Raquel não foi sepultada aqui. Raquel foi sepultada no meio do caminho. No meio do caminho, ele não conseguiu levar ela até lá. E essa era uma das tristezas de Jacó. Mas Lia é quem está sepultada ali junto com os patriarcas. Mas Lia não é a rejeitada. Lia não é aquela que foi rejeitada. Lia não é aquela que era indesejada. Lia não era aquela que não foi aceita. Sim, exatamente por isso. Você precisa lembrar a conclusão do sermão na semana passada. A conclusão do sermão na semana passada nos mostrou que, embora os nossos destinos, a nossa vida aqui na terra seja diferente, as nossas experiências sejam diferentes uns dos outros, aqueles que receberam a promessa recebem a mesma graça, recebem a mesma bênção, recebem a mesma misericórdia. E nós terminamos o sermão semana passada dizendo: o céu é para os violentos, o céu é para aqueles que têm desejo de sangue, o céu é para os rejeitados. Lia, a rejeitada, é também a mãe de Judá. Lia, aquela que era indesejada, é também a mãe daquele que agora não é o primogênito, mas é o líder, Judá. De quem viria o nosso Senhor? O nosso Senhor não vem de Raquel, mas vem da rejeitada. O nosso Senhor não vem da amada, mas vem daquela que era indesejada, que ninguém queria, que entrou sem ser chamada. O nosso Senhor não vem de Raquel, vem de Lia. E é por isso, mais uma vez, mostrando a sua clareza, que Jacó não está falando de Raquel, ele está falando de Lia. Não só ele está também com clareza com relação ao passado do seu povo, como ele está com clareza nessa passagem com relação ao lugar do seu povo. Veja só como a mente de Jacó, mesmo no final, manteve a clareza. Ele tinha clareza com relação ao futuro, clareza com relação ao passado, clareza com relação à terra, ao lugar do seu povo, porque o Egito tem sido bom para Israel. Lembre-se dos últimos textos. O Egito não tem sido um lugar de sofrimento. O Egito não tem sido um lugar desagradável, pelo contrário, o Egito tem sido maravilhoso para eles. Lembre-se, eles entraram ali naquela terra com poucos, e vimos nos textos que eles multiplicaram muito, e ganharam riquezas, ganharam terras. Vimos o Egito e o próprio povo egípcio se tornando escravos de Faraó. Mas Israel prosperava e prosperava cada vez mais. O Egito tem sido um bom lugar para viver. O Egito tem sido um bom lugar para crescer. O Egito tem dado frutos. Mas para Jacó, o Egito não é um bom lugar para ser enterrado. Pode ser um bom lugar para viver, pode ser um bom lugar para prosperar, mas não é o lugar para ele ser enterrado, porque não é o seu lugar. O Egito não é o lugar do povo de Deus, embora ele seja muitas vezes atrativo, embora ele seja muitas vezes frutífero, e para nossa comunidade, muitas vezes nós queremos dizer: é aqui que o Senhor me quer, sabendo que não é, o Egito não é o lugar para permanecermos.
Jacó sabia disso. Por isso ele diz, olha, prometam-me, desfaço jurar, não me enterrem no Egito. Não me enterrem no Egito. Me levem de volta para Canaã. Ele já estava conformado que os seus olhos não veriam mais Canaã. Ele já estava conformado que ele não veria toda a promessa ser cumprida. Mas isso não importa para Jacó. Isso não importa. Ele quer retornar mais uma vez, ainda que sejam apenas os seus ossos, apenas o seu corpo carregado. Ele quer mais uma vez repousar em Canaã. Porque o Egito pode ser um bom lugar para viver, mas não é um bom lugar para ser enterrado. E não só, ele tem clareza sobre o futuro, clareza sobre o passado, clareza sobre o lugar do seu povo. Ele também tem clareza sobre a sua própria morte. Esse texto impressiona, porque ele nos mostra como Jacó tinha clareza da sua morte. O texto diz que ele deu essas ordens, e a gente lembra da cena dele sentando com muito esforço na cama para falar com seus filhos, e agora nós vemos a cena dele literalmente recolhendo seus pés, juntando seus pés, colocando seus pés um ao lado do outro, e o texto diz que ele expirou e foi reunido ao seu povo. Expirou e se juntou ao seu povo. O texto nos passa aqui apenas não uma visão de dor, não uma visão apenas de algo negativo, mas nos passa uma visão de alegria. Já nos dá a primeira pista do que significa um cristão morrer. Já nos dá o primeiro vislumbre do que quer dizer um cristão morrer diante de Deus. Porque já nos mostra com clareza que aqueles que morrem em Deus, diante de Deus, através da obra de Cristo, não experimentam fim na morte. Porque o texto não diz morreu e acabou. Morreu e foi reunido a matéria. O texto não diz isso. O texto diz morreu e foi reunido ao seu povo. Um povo. Olha como Jacó está deixando um povo e ao mesmo tempo se juntando ao povo. Existe um povo que fica, mas existe um povo que está esperando. Jacó deixa um povo, seus filhos estão ali, mas ao mesmo tempo ele é reunido ao seu povo. Essa é a primeira pista. É a primeira visão que temos do que significa um cristão morrer. Quando um cristão morre, não existe apenas dor, mas existe uma alegria. Não existe solidão, existe um povo esperando. Existe um povo, existe uma terra. Povo e terra, povo e promessa. Mas é óbvio que aqueles que ficam, eles sentem a dor. É lógico que a morte não traz apenas um contexto de alegria, mas de lamento. E é isso que a gente vai ver na nossa segunda parte. Nós temos a morte, e diante da morte, não existe outra resposta adequada. Diante da morte, não existe outra alternativa mais adequada do que o lamento. Vamos olhar primeiro os versículos 1 a 3 do capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias. Pois assim se cumprem os dias do embalsamento
e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Não tem como não lembrar, e é interessante quando nós vamos caminhando para o final, esse já é o finalzinho de Gênesis. Esse texto já marca o final da era dos patriarcas. O texto que vem finaliza Gênesis. As referências estão presentes em todos os lugares. Em todos os lugares. É interessante quando vemos agora e lembramos da cena de José reencontrando Jacó. Nem José imaginava ver mais uma vez Jacó. Nem Jacó imaginava ver mais uma vez José vivo. E se nós relembrarmos da cena, vamos ver José se lançando sobre o pescoço do seu pai. Vamos ver José se lançando sobre o seu pai em alegria. E de lá para cá, as notas na vida de José são notas de alegria. Ele revê o seu pai abençoa os seus filhos, ele se reconcilia com seus irmãos. Os últimos anos de José foram anos de prosperidade, de alegria, o seu pai está próximo, tudo está no seu devido lugar. Mas lembre-se, essa vida tem um prazo de validade. Todos nós temos um prazo de validade. A morte, ainda que não seja convidada, ela vai aparecer de maneira indesejada. Ninguém convida ela. Ninguém diz, entra aqui, dona Morte, eu te preparei um chá. Que chá você gosta? Com açúcar ou sem açúcar? Ninguém convida a morte. Mas ela aparece mesmo assim. Portanto, as notas que eram alegres nos últimos anos, e lembramos que depois que Jacó retornou, nós estamos falando de 17 anos. Lembramos que José viveu 17 anos na presença do pai no começo da sua vida, e 17 anos no final da vida de seu pai. As notas agora são de tristeza, porque se antes ele se lançou sobre o pescoço do seu pai em alegria, agora ele se lança sobre o rosto de seu pai, chorando e beijando o rosto do seu pai que não estava mais ali. Ele está beijando o rosto, mas Jacó não está mais ali. Ele abraça e chora sobre o seu pai. Todos ouvem o choro, mas Jacó não ouve o choro de José. Jacó não está mais ali. Depois disso, ele ordena que os servos preparem o corpo do seu pai, segundo os procedimentos dos egípcios, embalsamando o corpo de Jacó. Todo o Egito, muito provavelmente, em honra a José, fica de luto. É respeitado um luto de 70 dias, que naquela cultura não era comum que um luto de 70 dias fosse respeitado. Um luto de 70 dias era devido apenas a reis, aos reis que morriam no Egito. Mas foi concedido a um pastor, foi concedido a alguém que fazia e exercia um ofício que os egípcios odiavam, que os egípcios viam como inferior. O povo de Israel era visto como inferior, Jacó era visto como inferior. Ainda assim, na sua morte, o luto de um rei foi respeitado. Ele viveu como um pastor, mas morreu como rei. O que significa morrer diante de Deus? O que significa viver diante de Deus? Mas o que significa morrer diante de Deus? É muito interessante olhar esse texto e lembrar quem está escrevendo esse texto.
E por que estão escrevendo esse texto? Nós falamos isso várias vezes ao longo da série, várias vezes. Moisés está escrevendo esse texto a um povo que está se perguntando: como viemos parar aqui? Um povo que agora não experimenta a prosperidade no Egito, mas experimenta a escravidão e o sofrimento no Egito. Egito não é mais o lugar da abundância para o povo que está recebendo esse texto, mas o Egito é o lugar da desgraça, do sofrimento, da provação, e o povo está se perguntando: como viemos parar aqui? Olha os versículos 4 a 9, pensando nesse contexto, pensando quem está escrevendo, pensando quem está ouvindo, e a pergunta que está sendo feita. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepultem-me no túmulo que abri para mim, na terra de Canaã. Agora eu quero ir sepultar o meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele, tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. José, passado o período de luto, não se dirige diretamente a Faraó, mas se dirige à casa dele, provavelmente por ser considerado impuro por causa do luto e do contato com o pai falecido. E José tem uma solicitação para Faraó: deixe-me voltar para minha terra. Deixe-me voltar para minha terra. Ele está pedindo a Faraó: deixa eu voltar para Canaã. Meu pai me fez jurar que eu ia voltar. Me deixa ir para Canaã. Isso lembra a vocês algum outro pedido? Isso traz a memória de alguém mais pedindo a Faraó para deixar o Egito e retornando a Canaã? Faraó ouve o pedido de José, diz: vá e sepulte o seu pai. E nós vemos que uma grande comitiva foi formada. Os egípcios estavam juntos, e atrás daquela comitiva, daquele cortejo, nós tínhamos carruagens egípcias atrás do povo de Deus. É interessante ler tudo isso aqui e lembrar quem está escrevendo, para quem está escrevendo, e a pergunta que está sendo feita: como viemos parar aqui? Como viemos parar em um lugar onde pedimos ao Faraó para ir para Canaã e ele não permite? Como viemos parar em um lugar onde as carruagens são enviadas, não para nos escoltar, mas para nos perseguir, para nos matar? Em outro momento, um pedido será feito a Faraó, mas esse pedido não será tão bem recebido como foi aqui. Em outro momento, mais uma vez, as carruagens egípcias estarão atrás do povo de Deus, mas não para escoltar e prantear o patriarca falecido, mas para perseguir o povo. Essa é a lembrança do Egito. O Egito pode ser bom em muitos momentos, o Egito pode ser maravilhoso, e graças a Deus, porque muitas vezes o Egito é maravilhoso.
Graças a Deus, porque mesmo no Egito, nós podemos experimentar a prosperidade e a graça de Deus no Egito. Mas o Egito não é o nosso lugar. As carruagens que estão atrás, que ora escoltam, outra hora perseguirão. O faraó que ora recebe bem o pedido, em outro momento pode dizer, não, vocês não sairão daqui. O Egito não é o nosso lugar, não importa quanta prosperidade experimentemos no Egito, o Egito não é o nosso lugar. Ouçam o que Jacó diz, ouçam o que os patriarcas falaram, ouçam o que os profetas disseram, ouçam o que os evangelistas anunciaram. O Egito não é o nosso lugar. E o que vem depois da morte, depois do cortejo, é a lamentação, é o lamento. Eles estão caminhando da morte de Jacó ao sepultamento de Jacó, mas eles param no meio do caminho. Eles param no meio do caminho, entre a morte e o sepultamento de Jacó, existe uma parada. Essa parada dura 7 dias, e essa parada no meio do caminho, é a parada para lamentar. Olha o que diz os versículos 10 e 11. Quando chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram, como é grande esse pranto dos egípcios. E por isso aquele lugar foi chamado Abel-Mirraim, fica do outro lado do Jordão. José e todo o cortejo fazem uma parada entre a morte e o sepultamento. É a parada do lamento, é a parada do choro. E graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que não tinha nenhum crente dos dias de hoje para bater nas costas de José e dizer, José, não chora, Deus está no controle. Eu vou te dar um adesivo, Deus está no controle. Você bota atrás da carruagem dos egípcios. Graças a Deus que esse desgraçado não estava lá. Porque isso é sempre enviado de Satanás, né? Que vem, bate nas suas costas e diz, não chora, irmão, vai dar tudo certo. Mas já deu tudo errado. Como vai dar tudo certo? Meu pai acabou de morrer. O que vai dar certo, criatura? Meu pai está falecido. Eu beijo o seu rosto, ele está gelado. Eu nunca mais falarei com meu pai. Como as coisas vão dar certo? Não existe outra resposta a não ser lamento. Chorem, lamentem. A morte não pode ser vista com indiferença. A morte não pode ser vista como natural. Não existe algo como morrer de causas naturais. Toda morte não é natural. Toda morte é indesejada. Porque o pecado é indesejado. Porque o pecado não é natural. Porque o pecado é a nossa ruína. Não é a morte que é a nossa ruína, mas o pecado é a nossa ruína. O pecado é a nossa desgraça. O pecado é a nossa miséria. Lamentamos porque a morte mostra a feiura do nosso pecado. O pecado é feio, porque o pecado ofende a um Deus santo e belo.
E a morte nos lembra todos os dias o nosso horrível pecado diante de Deus. Por isso lamentamos, não apenas pela morte, mas pelo pecado, pela desgraça e pela miséria. Por isso não vemos a morte com indiferença, porque nos arrependemos dos nossos pecados. E sabemos que não fomos feitos para isso. Não fomos criados para a morte. Fomos criados para Deus. Da morte se diz descansa em paz, mas ninguém descansa em paz sem antes encontrar Deus. O descanso em paz não vem na morte, vem em vida, quando aqueles que vivem encontram Deus. Que eles descansam em paz, não porque a sua existência acabou, mas porque os seus olhos veem a Cristo. Chegamos ao nosso terceiro ponto. Depois do grande pranto, do grande lamento, chega-se então o destino final de Jacó, o seu sepultamento. O seu corpo foi carregado do Egito a Canaã. O seu corpo foi pranteado no meio desse caminho. Mas chegou o momento, Jacó. Chegou o momento do seu final. Chegou o momento do fim de Jacó. E o fim dele está exatamente nos versículos 12 a 14. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron o Eteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele e os seus irmãos, e todos que o haviam acompanhado, para sepultar o seu pai. Os filhos cumpriram exatamente o que Jacó havia ordenado. Ele foi sepultado exatamente onde deveria ser sepultado. Foi tudo cumprido à risca. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu exatamente como tinha que acontecer. Jacó expirou, o seu corpo transportado a Canaã, pranteado pelos seus filhos. A promessa se cumpriu porque José fechou os olhos dos seus pais. A promessa que antes tinha sido feita a Jacó, tudo aconteceu como tinha que acontecer, seguindo o script, certinho, direitinho, está tudo certo. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. E agora é o fim. Jacó não seria mais visto. Jacó não seria mais ouvido. Jacó não seria mais abraçado. Jacó não seria mais beijado. Os seus filhos não beijariam mais a face do seu pai. Jacó não mais beijaria a face dos seus filhos. É o fim do patriarca. É o fim de Jacó. Em uma sepultura ele foi colocado. Em uma sepultura ele permaneceu. O seu corpo, carregado do Egito a Canaã, nunca mais saiu daquela sepultura. Ali é o fim de Jacó. É o fim do patriarca. Acabou tudo. Se esse fosse o final do Evangelho, se esse fosse o final das Escrituras, nos restaria pouca esperança. Se a história terminasse com Jacó juntando seus pés e sendo reunido ao seu povo, nos restaria pouca esperança.
Se o único pranto ouvido debaixo do céu, se o único lamento ouvido debaixo desse céu fosse o lamento por Jacó, nos restaria pouca esperança. Se o único corpo um dia carregado à sepultura tivesse sido apenas o corpo do patriarca, nos restaria pouca esperança. Mas houve um outro corpo que foi carregado. Houve um outro corpo que José de Arimateia carregou. Houve um outro corpo, uma outra sepultura. Esse corpo carregado por José de Arimateia à sua sepultura, esse corpo sim nos dá esperança. Outro lamento foi ouvido debaixo dos céus. Não apenas o pranto por Jacó, mas outro pranto, outro lamento por outro corpo foi ouvido debaixo desses céus. E esse lamento, não o lamento por Jacó, mas esse outro lamento é que nos dá esperança. Não apenas os pés de Jacó se juntaram, mas outros pés, uma vez também juntos, mas atravessados, são os pés juntos que nos dão esperança. Sim, o corpo do nosso Senhor um dia foi carregado. O corpo do nosso Senhor um dia foi transportado à sua sepultura. Sim, o nosso Senhor um dia sangrou. Mas ao contrário de Jacó, o corpo do nosso Senhor não permaneceu na sepultura. Se aquele é o fim do patriarca, se jamais Jacó sairia dali, Jesus é diferente. O nosso Senhor é diferente, porque o seu corpo carregado e colocado numa sepultura não permaneceu ali. Essa é a nossa esperança. Ele não ressuscita como Lázaro, para mais uma vez ser sepultado, mas ele ressuscita de uma vez por todos, sendo assim o primogênito de muitos. Essa é a nossa esperança. Jacó expirou e foi reunido ao seu povo, mas Cristo também expirou, e antes de expirar ele disse: está consumado. E dizendo está consumado, ele não se juntou ao seu povo, mas juntou um povo para si mesmo. Essa é a nossa esperança. Jacó nunca mais foi visto, mas o nosso Senhor foi visto e será mais uma vez. Essa é a nossa esperança. Jacó nunca mais foi abraçado. Jacó nunca mais foi beijado, mas nós abraçaremos o nosso Senhor. E não só abraçaremos o nosso Senhor, beijaremos os seus pés, que um dia ensanguentados nos deram esperança. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa vida. Que um dia possamos beijar os pés ensanguentados do Cordeiro. Contar como Jesus viveu é contar como Ele morreu. Porque em Jesus, morte e vida são reconciliados. Contar como Ele viveu é contar como Ele morreu. Porque na sua morte temos vida. É no seu sangue que temos redenção. É no seu sacrifício que não mais recebemos a condenação pelo pecado. É pelo seu sangue que agora vivemos na esperança de que Ele voltará. Aquele que um dia morreu, mas ressuscitou. O nosso Senhor vive, o nosso Rei vive. Um dia Ele subiu aos céus, mas subiu aos céus dizendo que Ele voltaria. O nosso Senhor está voltando.
Preparem os seus corações, porque o Rei está voltando, o Senhor está voltando, o nosso Deus está voltando, o nosso Salvador será visto. Prepare os seus corações, porque Ele não tardará, o nosso Senhor está voltando. Aquele que é cristão, prepare o seu coração, alimente-se pela palavra, ame a igreja, sirva como Ele nos serviu, prepare o seu coração. E aqueles que não conhecem o Evangelho, se arrependam dos seus pecados enquanto é tempo, convertam-se ao Senhor, e Ele lhes perdoará, e lhes lavará dos seus pecados. Prepare o seu coração, porque aquele que um dia foi, está voltando, o Rei vive, e Ele voltará. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, o que seria de nós sem Ti, Senhor? O que seria de nós sem a Tua misericórdia? Sei que muitas vezes tentamos trabalhar as aparências, como se alguma bondade tivéssemos, Senhor. Mas no fundo sabemos, somos miseráveis, somos desgraçados. O que seria de nós sem Ti, Senhor? O que seria de nós sem Cristo? O que seria de nós sem os pés cravados na cruz? O que seria de nós sem o sangue derramado? Senhor, não nos deixa perder a visão de Ti, Senhor. Não nos deixa perder a visão de Cristo. Não nos deixa perder o desejo pelos céus. Que jamais esse mundo nos trate tão bem, que esqueçamos que não fomos feitos para esse mundo. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Que nunca esse mundo nos trate tão bem, que possamos esquecer dos céus, Senhor. Que esse mundo não nos trate tão bem, que possamos esquecer de Cristo, que possamos deixar de desejar o dia que beijaremos a sua face, beijaremos os seus pés, os pés que ensanguentados nos deram salvação. Não nos deixa presos a esse mundo, mas planta em nós um desejo irrecusável pelo céu, Senhor, de Te encontrar, de Te ver, de cear contigo, de Te beijar, de estar na Tua presença. É isso que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.